Gente, 15 dias para as quartas de final da Copa do Brasil começarem. Foram sorteados os confrontos e em 15 dias muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas muita coisa pode acontecer. Fazendo uma análise do dia de hoje, do confronto entre... Vamos começar com a Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians decidindo em casa. Corinthians hoje luta contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem na Copa do Brasil contra o Palmeiras, tirou o grande rival, mas no Campeonato Brasileiro vai mal. Tem desfalques importantes. Carrilho e Memphis dificilmente estarão em campo. O Carrilho com certeza e o Memphis dificilmente vai fazer parte do confronto contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também não vive lá grande fase na Série B. Está lutando para estar classificado para a Série A entre os 4, mas tem sofrido bastante. Eu acho que é um confronto equilibrado, mas o fator casa pode fazer diferença nesse confronto. Então, o favorito para mim é o Corinthians. Outro confronto dificílimo, equilibradíssimo, Bahia e Fluminense. O Fluminense decide em casa as quartas de final. Muito equilibrado, né? Visto o último jogo, 3-3, um jogaço em Salvador. O Fluminense em 3 competições, o Fluminense tem a Sul-Americana para jogar. 15 dias até lá, muita coisa pode acontecer. O Bahia, G4 do Campeonato Brasileiro. A questão em cima do Fluminense, porque disputa as 3 competições, é como ele vai conseguir conciliar isso em termos de jogadores, de cansaço, enfim. Vai muito daquilo que o Fluminense pensa que é prioridade, se é a Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Eu, particularmente, prefiro a Copa do Brasil. Mas, enfim, jogaço, equilíbrio total. O fator casa vai fazer muita diferença. Mas ainda acho que pelo fato do Flusão jogar em casa, decidir em casa, Fluminense para mim é favorito por pouco, mas favorito. Meu compadre, agora o clássico é no Rio, é Vasco e Bota, jogaço, 2 camisas pesadíssimas, o Vasco em situação complicada no Campeonato Brasileiro, vive um mau momento na zona de rebaixamento. A prioridade total para a temporada, infelizmente, para o Vasco é sair da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Botafogo em 3 competições. O Botafogo tem a Libertadores para jogar, tem a Copa do Brasil, esse duelo contra o Vasco. Começou a caminhar melhor no Campeonato Brasileiro, tá no G6. Eu acho que o Campeonato Brasileiro sempre é o campeonato mais importante, eu sempre digo isso, que é através do Campeonato Brasileiro que você consegue jogar Libertadores e, consequentemente, disputar o título da competição. O Botafogo tem um elenco mais farto, mais caro, e tem que gerir bem o elenco por causa das 3 competições. O Vasco olhando muito para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil é Copa do Brasil, é mata-mata. A gente viu Corinthians e Palmeiras aqui em São Paulo e a gente viu que o favorito às vezes não vence. Dito isso, Botafogo joga o segundo jogo em casa e o retrospecto, a temporada, os elencos fazem-me dizer que o Botafogo passa e o Botafogo é o favorito. E só Cruzeiro e Atlético. Jogaço. Para mim, acho que o confronto mais equilibrado. O Cruzeiro que faz uma temporada de disputar o Campeonato Brasileiro. A chegada do Leonardo Jardim mudou o jeito do Cruzeiro jogar. Deixou o Cruzeiro muito competitivo, apesar dos reveses em casa contra Ceará e contra o Santos. O Cruzeiro disputa o título do Campeonato Brasileiro. Claro. São 15 dias para as quartas de final contra o Atlético, que tem 3 competições, que tem na Copa do Brasil, vem de uma classificação muito celebrada contra um Flamengo, o Cuca tem que administrar bem o elenco, se tratando de 3 competições, sem esquecer do Campeonato Brasileiro. O Atlético não teve uma boa gestão na temporada passada e sofreu no Campeonato Brasileiro no final.
chegou às finais de Copas, mas sofreu bastante no Campeonato Brasileiro. Super equilibrado o jogo, jogadores decisivos, Caio Jorge vivendo uma excelente fase, e não tem como não citar o Hulk no Atlético. O Hulk é a referência e é o jogador que continua sendo muito perigoso. Equilíbrio total, e se fosse para dar um mero palpite mesmo, porque eu acho que é muito equilibrado, palpitaria numa classificação do Galo, sem muita convicção. Hoje tem tricolor na Libertadores, e quando o São Paulo joga na Libertadores, a torcida fica daquele jeito. O São Paulo tem um confronto muito difícil contra o Atlético Nacional na Colômbia, principalmente jogando em casa. O Atlético Nacional é um time muito forte, é um time rápido, que conta com o apoio da sua torcida, pressiona bastante. E o São Paulo tem que ter atenção. O São Paulo, em ótimo momento com o Crespo no Campeonato Brasileiro, vem de várias vitórias consecutivas, é um time consistente sem a bola, e com a chegada do Crespo com a bola evoluiu demais. O meio-campo do São Paulo melhorou muito, subiu o nível de atuações, principalmente de Marcos Antônio e Bobadilla, tem jogado muito bem. O Luciano vive uma grande fase, o André Silva está jogando bem, o Ferreirinha também está jogando muito bem, tem a volta do Lucas, enfim. O São Paulo tem time, está vivendo um bom momento para fazer um grande jogo lá, não sofrer demais, porque quando o Atlético Nacional sai da Colômbia, sofre bastante. Já diria, como disse, aliás, meu grande companheiro de ataque que eu tive na minha carreira, Aristizábal, ídolo do Atlético Nacional. Fizemos uma dupla de ataque no São Paulo também, muito especial. Ele concorda comigo, acha que o Atlético Nacional, quando joga em casa, vai bem e sofre quando joga fora. Oi galera, tudo bem? Boa tarde. Hoje tem jogo a Libertadores, Atlético Nacional contra o São Paulo. Atlético Nacional é um time muito forte em casa, na Libertadores já demonstrou na primeira fase. Um time que vem muito bem quando joga em casa, mas quando sai de casa tem um pouco de problema. Já o São Paulo tem melhorado muito no Brasileirão. Eu acho que vai ser um jogo muito bom, muito parelho. Quem ganhar, quem ser mais concentrado, para mim, vai ser o vencedor. Abraços para todos. Por isso o São Paulo é favorito. O São Paulo fazendo um bom jogo lá na Colômbia, passa aqui no Morumbi porque tem jogado muito bem. Subiu o nível de atuações graças à chegada do Crespo e à qualidade dos jogadores, que realmente melhoraram bastante. São Paulo, favorito.